Ruby Bridges foi a primeira criança negra a estudar numa escola de brancos no estado americano do Louisiana. Em 1960, ela sentiu na pele a discriminação e a violência racial, mas também o impacto que uma lei pode ter no futuro de um ser humano. Ruby Bridges nasceu em 1954, o ano que o Tribunal Constitucional dos Estados Unidos pôs fim à discriminação escolar baseada na raça. Parecia predestinada para mostrar à América conservadora que é possível negros e brancos viverem juntos. Desde a abolição da escravidão no século XIX, os Estados Unidos possuem um problema relativo à questão racial, assim como foi na África do Sul, e quase aconteceu no Brasil. O país viveu um sistema estruturado que separava espaços para pessoas brancas nos centros urbanos e negros nas periferias. Em uma época marcada pela segregação racial, Bridges deu o primeiro passo e foi vítima de racismo e bullying. Eu sou o Sidney Góes e você está no Placebo. Vem comigo, que no caminho eu te explico. No ano em que Ruby Bridges nasceu, o Supremo Tribunal dos Estados Unidos determinou o fim da segregação racial na educação infantil. A princípio, a determinação não foi cumprida e uma série de escolas ignoraram a decisão judicial. Entretanto, a família da menina, especialmente a mãe, resolveu matriculá-la em uma das escolas para brancos, causando polêmica e fúria em uma certa camada da população. No primeiro dia de aula, em novembro de 1960, a menina foi escoltada ao lado da mãe por 4 policiais federais até a escola, tendo enfrentado uma multidão racista, sobretudo mães, que gritavam e carregavam cartazes hostis. Eu era uma criança, eu não fazia ideia o que era racismo. É difícil aferir o impacto que uma missão como esta possa ter na vida de uma criança, afirma Ruby. Em 1960, no Louisiana, sul dos Estados Unidos, iniciava-se o processo de dessegregação. A luta pelos direitos civis dos negros americanos estava no auge. Em 1955, Rosa Parks tinha sido presa por se recusar a dar lugar a uma branca no autocarro. Martin Luther King fazia discursos inflamados pelos direitos civis dos negros. Malcolm X atravessava sua fase mais radical, acusado pelos detratores de ser suprematista negro. Desde a abolição da escravidão no século XIX, os Estados Unidos possuem um problema relativo à questão racial. Assim como foi na África do Sul e quase aconteceu no Brasil, o país viveu um sistema estruturado que separava espaços para pessoas brancas nos centros urbanos e negros nas periferias. As praças eram destinadas para grupos específicos, baseados em cor. Os bebedouros eram separados. Havia delimitações policiais dentro dos ônibus para a segregação. E as escolas não eram diferentes. Havia escolas para as pessoas brancas e escolas para as pessoas negras, normalmente de pior qualidade. O regime de segregação racial, ou apartheid, era uma política oficial de Estado e começou a ser abertamente questionado pelos movimentos de direitos civis nos anos 1950 e 1960. Um dos primeiros casos que tentou alterar esse triste sistema segregacionista foi implantado no estado da Louisiana. Foi arquitetado um projeto do governo federal que permitia a entrada de alunos negros nas escolas de educação infantil, numa tentativa de acabar com a segregação na educação. Houve uma primeira tentativa que teve que lidar não somente com a estrutura do sistema, mas também com a resistência das pessoas que, interiorizando o racismo e a defesa da segregação, se negavam a aceitar o projeto de integração entre pessoas brancas e negras. Ruby Bridges, uma garota de 6 anos de idade, foi a primeira criança negra dos Estados Unidos a estudar oficialmente em uma escola destinada a crianças brancas.
Ruby então se dirigiu à escola William Frantz, em Orleans, no dia 14 de novembro de 1960. É claro que o projeto e a participação de Ruby exigiu coragem, pois sua própria vida e a integridade física estavam em risco com a situação que poderia se deparar com algum extremista ou qualquer manifestação mais violenta de racismo. Por isso, Ruby passou todo o processo escoltada por policiais federais. Entretanto, ao entrar na escola, Ruby deu de cara com um prédio vazio. Em protesto ao projeto, o corpo de professores da instituição se recusou a ministrar as aulas e declarou que só iria educar crianças brancas. Os pais também se mobilizaram e não levaram seus filhos para a escola nesse dia, se recusando a sujeitar seus filhos ao contato com uma pessoa negra. Somente uma professora da escola aceitou a situação e permaneceu nas dependências do prédio na chegada da nova aluna. No fim do período do primeiro dia de aula, Ruby saiu escoltada por 3 delegados armados e preparados, pois era de conhecimento geral a multidão de 1000 pessoas brancas em protesto na frente da escola. Aos gritos, eles pediam a sua retirada. Cuspindo em cima da criança, eles apoiavam o racismo estrutural e as leis de segregação, chegando a jurar várias vezes a morte de Ruby. No entanto, a menina não perdeu a postura. É registrado que o delegado federal Charles Burks destacou em sua fala a coragem da menina. Ela mostrou muita coragem. Ela nunca chorou, ela não choramingou, ela só marchava como um pequeno soldado. E nós estamos todos muito orgulhosos dela. As lutas contra a segregação duraram anos nos Estados Unidos e foi necessária muita luta pelo fim do sistema violento e racista que separava os brancos dos negros em um esquema que claramente visava prejudicar a população negra do país e subjugá-la à suposta inferioridade. Numa entrevista em 2010, Ruby recorda a associação que fez quando viu a multidão em fúria para recebê-la na escola. Pessoas gritavam, atiravam coisas para o ar. Eu pensava que era o carnaval da cidade. O pai perdeu o emprego. A mercearia onde a família se abastecia recusou servi-los e até os avós, que eram rendeiros no Mississippi, foram expulsos das terras que trabalhavam. Ruby recorda, porém, o apoio que os pais tiveram dos vizinhos de todas as cores, como o pastor metodista que levou a filha à escola quando quase todos os outros brancos se recusaram a fazê-lo. Em 1990, um dos irmãos de Ruby morreu num tiroteio relacionado com o tráfico de drogas, e ela passou a levar a sobrinha à escola. A escola era a mesma em que ela estudou, a William Frantz. Nessa altura, começou a olhar para o seu passado de forma diferente. Ruby completou a escola secundária, trabalhou 15 anos numa agência de viagens, casou-se e deixou o trabalho para se dedicar aos 4 filhos. Diz que nunca se viu como uma criança especial, e nos primeiros anos da idade adulta tinha como objetivo viver uma vida normal. Bridges envolveu-se na escola como voluntária, organizou um clube de artes e pouco depois criou a sua própria fundação e tornou-se ativista dos direitos humanos. A Fundação Ruby Bridges tem o objetivo de fazer com que todas as crianças nasçam e se mantenham puros. Os nossos bebês não sabem nada sobre ódio ou racismo, mas rapidamente começam a aprender e apenas por nós mantemos o racismo vivo. Passamos-los para os nossos filhos. Devemos isso às nossas crianças, ajudá-las a manter o coração puro, como no início da vida. Para isso, Ruby Bridges viaja pelos Estados Unidos e no estrangeiro, muitas vezes acompanhada da sua professora primária, para contar a sua história e sensibilizar as crianças para a igualdade. A professora Henry, no entanto, teve um comportamento completamente diferente e sempre defendeu a menina ao longo dos anos em que esteve na escola. E a professora Henry parecia uma daquelas pessoas que estavam lá fora, irritadas e zangadas comigo, branca e com o mesmo aspecto deles. Mas ao longo dos anos, ela ensinou-me sempre com o coração, e eu comecei a adorar a escola por causa dela. Foi aí que aprendi que nunca devemos julgar ninguém pela cor da pele.